Povo de Deus, boa noite. Estamos com mais uma live aqui na minha casa, onde temos orado e profetizado a bênção de Deus. Eu quero que Deus te abençoe muito no dia de hoje, que esta mensagem que está vindo do coração de Deus venha entrar no teu coração. Amém? A princípio, vamos fazer primeiro uma oração em nome de Jesus? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, estamos aqui na tua presença, Deus, pois a tua palavra diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no teu nome, ali o Senhor estaria presente no meio delas, e cremos que o Senhor está aqui conosco. Então fala, Pai, de uma forma especial e sobrenatural, manifesta, Pai, o teu poder através da oração, através de cada louvor, através da tua santa e poderosa palavra. Toma a direção, Pai, toma a minha vida, de todos aqueles que estão online comigo agora, e aqueles que ainda não chegaram, aqueles que vão ouvir depois, ó Deus, esta mensagem, que essa mensagem vá de encontro a cada coração, e que venha produzir algo maravilhoso da parte do Senhor. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos cantar uma canção e logo após vamos meditar naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pega a palavra de Deus comigo aqui nesta noite. Abra com o Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Abra comigo, por favor, no versículo 16. João 14, verso 16. Olha só o que Jesus está dizendo. Essas são as palavras que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. Ele fala assim, olha: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou em grego, allos paráclitos, o mesmo Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, uma coisa nós temos no nosso coração, que Jesus deixou bem claro, que nós não estamos sozinhos. O Espírito de Deus está conosco para sempre. Amém? Vamos fazer oração então em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, queremos ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Usa, meu Deus, a boca do pregador, do mensageiro, que viemos a ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Glorifica o teu santo nome através da tua santa e poderosa palavra, o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, Jesus deixou uma mensagem muito forte. Ele disse assim que ele iria rogar, pedir com insistência ao Pai, para que o Pai enviasse o mesmo Consolador igual a ele,
para que ficasse conosco para sempre. Por que Jesus fez questão de dizer isso? Porque quando ele estava aqui na terra, ele falou diversas vezes que ele iria ser morto. Ele falou por diversas vezes que ele iria passar por um grande sofrimento. E isso ele queria colocar na consciência dos discípulos que a sua hora chegaria. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, só volto comigo rapidamente, Lucas capítulo 17, no versículo 25, olha o que diz. Lucas 17, verso 25. Mas primeiro convém que ele, está falando dele mesmo, que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Não só naquela época, como hoje, Jesus continua sendo reprovado por essa geração. Tem gente que troca as coisas de Deus por coisas banais. Tem gente que, ao invés de ir para a casa do Senhor, os que podem, claro, preferem ir para uma festa, preferem ir para um parque, preferem ir numa esquina. Se é o dia de buscar a Deus, tem gente que troca e não cumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Assim como Jesus foi rejeitado por aquela geração, hoje também ele é rejeitado, ele é reprovado pela nossa geração também. Mas ele estava falando a respeito disso porque a sua hora iria chegar. Aqui mesmo em Lucas 18, o versículo 31, olha o que diz aqui a palavra. Versículo 31, Lucas 18, está escrito assim, olha. E tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, quando Jesus ele diz que vai pedir ao Pai que dê o mesmo Consolador, ou da mesma espécie que ele para ficar conosco, é porque ele estava alertando que a sua hora iria chegar. Ele estava alertando que o seu momento iria chegar. Então ele estava preparando os seus discípulos. Por exemplo, Jesus estava preparando os seus discípulos para o dia mau. Ele várias vezes comentou, olha, para cada dia basta o seu mal. Ele não só preparou os seus discípulos, mas também ele preparou a minha e a sua vida para o dia mau. Como assim? Lá em Marcos capítulo 14, Evangelho de Marcos, o capítulo 14, o versículo 27, olha só o que Jesus diz, veja. E disse-lhes, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Jesus está avisando que o dia mau vai chegar, e quando esse dia mau chegar, eles vão ver com seus próprios olhos. E o medo de perder Jesus, quando Jesus começa a falar a respeito que um dia ele vai embora, e o medo de perder Jesus fez Pedro repreender Jesus a respeito disso. Volta comigo lá em Marcos capítulo 8. Aqui em Marcos capítulo 8, porque Jesus estava preparando os seus discípulos para o dia mau. Veja, Marcos capítulo 8, o versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou o quê? A repreendê-lo. Veja que o medo de perder Jesus, o medo desse dia mau chegar, fez Pedro repreender o Senhor Jesus.
Então Jesus estava preparando os seus discípulos para o dia mau. Jesus estava preparando os seus discípulos até para as dúvidas. Aqui em Lucas 24, fala comigo, Lucas 24. Boa noite, irmã Nicole, tudo bem? Senti tua falta na segunda-feira. Como tá? Firme na rocha? Lucas 24, olha só. Lucas 24, o versículo 13. Veja, versículo 13. Eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Vamos entender. Jesus morreu, passaram-se 3 dias, ele ressuscitou, mas nem todos o viram. E de repente os 2 discípulos, a Bíblia não fala quem eram, sentiram tristeza no seu coração e saíram de Jerusalém. Era para ter ficado em Jerusalém, mas eles saíram. Estão caminhando em direção a Emaús e estão conversando das coisas que haviam acontecido. Quem aparece ali na hora? Jesus. Olha aí, versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Sabe o que significa? Que quando nós estamos com dúvidas daquilo que Deus pode fazer, nós não conseguimos enxergar nada. Quando deixamos a dúvida entrar em nossos corações, nós ficamos impedidos de ver o agir de Deus. Por isso que eu digo para você, não importa a situação que você está enfrentando, não duvide do poder de Deus, independente de qual seja a situação. Quem diz no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência. Não duvide daquilo que Deus pode fazer. Romanos 4, versículo 17. Diz a palavra que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Paulo falando referência a Abraão. E Paulo diz lá, olha, que Abraão ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, porque diz a palavra que ele não olhou para o seu corpo já amortecido, ele não olhou para o ventre de Sara que já estava amortecido, porque ela tinha 90 anos, ele não olhou para a condição, ele olhou para a promessa de Deus. Então faça como Abraão, dê glória a Deus no meio da dificuldade e não deixe a dúvida entrar no seu coração. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Deixa eu contar um testemunho rapidinho aqui, já vou voltar para a mensagem. É rapidinho o testemunho. De terça para quarta, eu estava orando a Deus, falei, Senhor, a tua palavra diz que nós emprestaremos a muita gente, mas nós não tomaremos emprestado. Eu não quero mais pedir dinheiro para minha mãe, para meus irmãos, para me ajudar nessa caminhada, porque família se ajuda nesse momento. Eu sei que eles têm os problemas deles, mas eu não quero mais pedir nada para eles. Eu estou totalmente dependente de ti. E eu confesso que não tinha nem condições de chegar na igreja na quarta-feira de manhã, que foi ontem de manhã. Condições de ir de Uber, eu posso ir de ônibus, só que eu tenho que andar daqui até o centro de Belfort hoje, pegar o ônibus desse na porta da igreja, amém. Não tenho problema nenhum em andar, mas o problema é meu filho que às vezes vai dormindo. Mas eu falei, Senhor, eu dependo somente de ti, amém. Fiz essa oração pela manhã. Quando foi umas 3 horas da tarde, eu fui pastor na Ilha do Governador, e onde nós passamos, nós sempre plantamos amor, sempre plantamos respeito, e acabamos marcando pessoas. Isso foi em 2021. Então tem 4 anos que eu não vejo o povo da Ilha do Governador. Tem 4 anos. E aí alguns se mudam tudo. Aí tem uma irmã que era ovelha minha lá na ilha, que se mudou lá para Rio das Ostras. Estavam lá em Rio das Ostras.
E ela sentiu no coração lá, ela tem meu WhatsApp, né? Eu sempre mando mensagem pro povo, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, estamos orando. E ela pegou meu WhatsApp e do nada ela falou assim: pastor, me dá o seu Pix porque Deus me tocou para te abençoar. Olha só como Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Faz 4 anos que eu não a vejo, 4 anos. E Deus tocou ela lá, em Rio das Ostras, para abençoar a minha vida. Por isso que eu sei que vale a pena continuar pregando, vale a pena continuar abençoando. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Deus vai usar pai, mãe, filho. Deus vai usar quem Ele quiser para abençoar a tua vida, porque Ele tem feito isso na minha vida. Glória a Deus. Por isso que não duvide do poder de Deus. Mas, voltando aqui para a mensagem, diz a palavra que os dois iam conversando. E eles saíram de Jerusalém. Era para ter ficado, mas eles saíram de Jerusalém. Estão conversando, quem aparece? Jesus. Só que por causa da dúvida em seus corações, eles não conseguem perceber que é Jesus. Mas conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Jesus começa a conversar com ele. Ei, o que está acontecendo? Está sabendo? Não? Olha, Jesus aqui, filho de Deus, veio aqui na terra, olha, pagou pelo nosso pecado, morreu, né? Aí Jesus começa a abrir as escrituras e falar com eles. E quanto mais Jesus fala, mais eles sentem calor nos seus corações. Quanto mais eles ouvem a palavra, mais Deus vai tocando neles. Aí chega até certo ponto, Jesus, ele dá a entender que vai continuar caminhando, mas está tarde. Os dois falam, fica conosco. Diz a palavra que os dois imploram para Jesus ficar com eles. Olha aí comigo, Lucas 24, o versículo 29. Olha aí, Lucas 24, verso 29. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Eles pediram tanto que eles constrangeram Jesus para ficar com eles, mas eles não sabiam que era Jesus. Mesmo Jesus falando da palavra e o coração deles ardendo, mesmo assim eles não conseguiram enxergar Jesus por causa do quê? Da dúvida. E diz mais aqui, olha, fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Aí Jesus entra juntamente com eles numa casa. Versículo 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E na hora que Jesus coloca o pão nas mãos deles, olha que versículo 31, porque é importante você ouvir a palavra é o nosso alimento. Quando você recebe a palavra, os seus olhos se abrem. Quando você recebe a palavra, a bênção é liberada para a tua vida. Quando você recebe a palavra, Deus te abençoa de uma forma tremenda e poderosa. Foi quando eles receberam do pão, veja, versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes, oh glória. Foi na hora do partir do pão, foi na hora de se alimentar que os seus olhos foram abertos. Coma da palavra de Deus, meu amado, coma da palavra de Deus, minha amada. Os seus olhos se abrirão, o seu coração vai se abrir, as bênçãos chegarão sobre a tua vida de uma forma tremenda e poderosa, porque a dúvida te impede de ver a glória de Deus. Jesus ressuscitou, aparece para um aqui, aparece para outra ali. Segundo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, Jesus apareceu para 500 pessoas. 500. Segundo Paulo, Jesus apareceu para 500 pessoas. Então ele está aparecendo. Ele aparece um dia, estão discípulos, e diz a palavra que Tomé não estava. Aí falaram, Tomé, sabe quem estava aqui, Tomé? Jesus. Aí o Tomé falou, é ruim, hein? Jesus, ele morreu. Ele morreu, mas já ressuscitou. Não é coisa nenhuma. Tomé, ele ressuscitou. Não, para de mentir. Olha, ele nos ensinou a não mentir. Vocês estão mentindo para mim que ele ressuscitou? Ressuscitou coisa nenhuma. Tomé, ele ressuscitou. Tomé, não. Se eu não colocar o dedo no buraco das suas mãos ou do seu lado que foi transpassado, de modo algum crerei. Tem gente que está me escutando que está igual a Tomé. Só vai acreditar que é Deus se algo
acontecer. Só vai crer que é Deus se vê. Meu amado, minha amada, você não precisa ver. O que você precisa é crer para que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Você não precisa ver nada agora. O que você precisa é acreditar de todo o seu coração. Aí sim, o milagre vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Creia. Mas o Tomé não quis crer. Tomé falou: se eu não colocar o dedo nas suas feridas, se eu não botar a minha mão do seu lado, jamais crerei. Fala comigo em João capítulo 20. João 20, versículo de número 24. Veja, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Na primeira aparição, não estava com eles. Versículo 25. Disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Não seja como Tomé, meu querido e minha querida. Não queira ver para quê, mas creia para você ver. Porque se você crer, o milagre vai acontecer. Se você crer, a tua bênção ela vai chegar. Enquanto você ficar duvidando, é igual aos 2 discípulos. Não conseguem enxergar, não conseguem ver o que Deus vai fazer por causa da dúvida. Faz igual Abraão. No meio da dúvida, em vez de ficar duvidando, glorifica o nome do Senhor. Aí sim ele vai te abençoar. Amém? E Tomé falou: olha, se eu não botar o dedo e botar minha mão, jamais crerei. Versículo 26. 8 dias depois, uma semana depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles o Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse para Tomé, ele vira para Tomé e fala assim: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meu amado, minha amada, seja crente. Creia naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Creia. Acredite naquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida. Porque se você não crê, Deus vai dar para outro. Creia nisso. Se você não acreditar, Deus vai dar essa bênção para outra pessoa. Um dia Jesus fala assim: olha, na época de Elias, não havia muitas viúvas em Israel, porque a fome era na terra toda, porque acabou a água. E por que o profeta Elias foi enviado até Sidom? Porque lá em Sidom havia uma mulher que queria crer na palavra do profeta. Porque em Israel ninguém iria acreditar no profeta. Em Israel, ninguém iria crer na palavra do profeta. E até falar que a culpa daquela seca era do profeta. E entre aspas era mesmo, porque foi ele que disse: não vai cair água enquanto Deus não mandar e não sair a palavra da minha boca. Então ninguém em Israel iria abençoar a vida do profeta. Então Deus levantou outra pessoa em uma terra distante. Eu digo para você, meu amado e minha amada, se você não quiser abençoar, Deus vai levantar outras pessoas para abençoar, seja a minha vida, seja outras pessoas. Se você não quiser ser um canal de bênção, Deus vai levantar outra pessoa. Pastor, mas eu não tenho condições. Eu pergunto, quem é que dá as condições? Não é Deus? Quem foi que fez aparecer lá no monte Moriá, quando Abraão foi sacrificar Isaac? Quem fez aparecer aquele carneiro lá no monte preso? Não foi Deus? Deus só quer saber onde estão os nossos corações, se vamos ou não obedecê-lo, se vamos ou não abençoar. Porque quando nós duvidamos, nós perdemos a bênção e Deus transfere para outras pessoas. Então somente creia, Deus quer abençoar a tua vida. Então Jesus está explicando que a sua hora vai chegar. Então ele prepara os seus discípulos para o dia mau. Ele prepara os seus discípulos para o dia da dúvida. E ele prepara para que o Espírito Santo esteja sobre a vida dos seus discípulos. Não foi essa a leitura que fizemos inicial? Rogarei ao Pai
Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aí Jesus fala uma coisa, olha, Lucas 24, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Como o apóstolo Paulo disse que Jesus apareceu para 500, Jesus morre na Páscoa. Da Páscoa para a festa do Pentecostes são 50 dias. Jesus falou, fica na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia nos ensina que a grande maioria não acredita na palavra de Jesus. Das 500, só 120 estavam no dia de Pentecostes. Só 120 estavam preparadas para serem abençoadas. E a maioria desistiu. Porque ele não disse que horas e que dia seria a promessa do Pai. Ele disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, porque essa é a promessa do meu Pai. Ele somente liberou a palavra. Quem creu, esperou. Quem creu, aguardou. Mas quem duvidou e não creu, foi embora. Quem não acreditou, não ficou. Deve ter ficado alguns dias, passando 10 dias, nada, e acho que vai acontecendo, foi embora. 20 dias, tá demorando embora. Um mês, tá demorando embora. 40 dias, muitos foram embora. Mas quando chegou no 50º dia, no dia de Pentecostes, a palavra que desceu do céu, um som veemente, impetuoso, e encheu a casa que estavam reunidos. Para você que está aí aguentando, para você que está suportando, que não está desistindo, que não está saindo de maneira nenhuma da presença de Deus, a promessa do Senhor, a promessa do Espírito Santo está sobre a tua vida. Ele vai te encher de graça, de glória, de poder. Ele vai dar unção sobre a sua vida se você permanecer firme na presença dele. E ele garantiu que nós não estaríamos sozinhos, que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Olha aqui na carta aos Romanos, estou terminando, carta aos Romanos, no capítulo 8, veja, Romanos 8, carta aos Romanos, capítulo 8, o versículo 16. Romanos 8, 16. Veja. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O que está testificando aí agora no teu coração que você é filho, que você é filho de Deus, é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que testifica, através desta palavra, que nós somos filhos de Deus. Diz mais, versículo 26, Romanos 8, verso 26, que diz assim, olha, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda o quê? As nossas fraquezas. Então quer dizer que quando nós estamos com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo está conosco, ainda que venha o dia mau, eu tenho ali a certeza no meu coração que o Espírito de Deus está comigo para me ajudar naquilo que eu não consigo, que o Espírito de Deus está comigo e Ele vai me fortalecer no dia que eu mais precisar. É por isso que eu sei que o Espírito Santo está comigo. Olha aí, Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oh glória! O que significa?
que nós que temos o Espírito Santo, ainda que chegue um dia mau, ainda que chegue um dia de dúvida, o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele nos conforta, ele nos convence que Deus está no controle de todas as coisas, ele nos ajuda no momento que nós mais precisamos, no momento que a gente pensa que vai cair, ele vem e nos ajuda e coloca de pé, porque ele fez a promessa que estaria conosco para sempre. Quem está contigo todos os dias é o Espírito Santo. Ainda que você esteja passando por um dia mau, ele está contigo. Deus fez uma promessa: se você passar pelas águas, você não vai afundar. Se você passar pela chama, ela não vai arder em ti, porque Deus é contigo por onde quer que você for. Oh glória! Deus está contigo. O Espírito Santo é ele que nos convence. Lá em João 14, 26, Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, João 14, verso 26, diz assim, olha o que Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele vai te fazer lembrar, no momento que você mais precisa, das palavras do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai te ensinar como falar, como agir, aonde ir. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está conosco todos os dias. O que Jesus disse está se cumprindo, para que fique convosco para sempre. Aquilo que eu não sei, o Espírito Santo vai me ajudar. Aquilo que eu não posso, o Espírito Santo vai me fortalecer. Porque ele está comigo todos os dias, ele também está contigo todos os dias. Para terminarmos, na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, olha só o que Paulo diz, amados. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não é para me encher das coisas desse mundo, porque nada desse mundo me apraz. Nada desse mundo presta para abençoar a minha vida. Nada. Olha o que diz. Mas enchei-vos do Espírito. Eu quero fazer uma oração agora para que o Espírito Santo venha te encher. Porque ele está contigo. Desde o dia que você entregou tua vida para Jesus, ele está contigo. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convenceu você a parar de pecar, falar palavrão, sair do mundo e vir para Cristo? Foi o próprio Espírito. Naquele dia que você entregou tua vida para Jesus, ali o Espírito Santo te convenceu do pecado. Te convence da justiça, que é cumprir toda a justiça de Deus, que é o batismo nas águas, que é perseverar na presença de Deus. E convence do juízo. Eu sei que um dia eu vou prestar contas com Deus lá no céu de tudo que eu falei e de tudo que eu fiz. Então, quem me convence a ficar aqui na terra, a permanecer, a lutar, é o Espírito Santo. Por isso que eu preciso me encher todos os dias da presença do Espírito Santo. Porque se eu deixar a dúvida entrar no meu coração, aí eu não vou mais ouvir a voz do Espírito. Por isso, eu quero fazer uma oração por você, para que o Espírito de Deus te encha, para que você seja cheio da presença do Espírito, porque onde está o Espírito de Deus, o mal não vai poder ficar. A dúvida não vai poder ficar. Então, coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, deixa eu orar por você nesse momento, amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, quando o Senhor Jesus disse que Ele rogaria
para que fosse nos dado o mesmo Consolador, da mesma espécie, com o mesmo poder. E isso nós sabemos que está acontecendo conosco agora, que teu Espírito está aqui comigo, como também está agora com esta pessoa que está ouvindo esta live agora. E a tua palavra diz, ó Deus, que nós temos que nos encher do teu Espírito. Então enche-nos agora, Deus, do seu poder, enche da tua graça, enche do seu Espírito. Nos dá hoje, Pai, a unção e o teu poder para que possamos resistir no dia mal, para que possamos ficar de pé em meio às dificuldades, porque eu sei que é o teu Espírito Santo que nos convence, é o teu Espírito Santo que nos ajuda, é o teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. Então enche essa pessoa agora, Pai, do teu Espírito, que a presença gloriosa do Senhor que está aqui comigo e seja também com esta pessoa agora. Enche, Pai, esta pessoa da tua graça. Tira a tristeza das dúvidas, coloca mais da tua unção, coloca mais do seu poder, para que a pessoa saiba, Deus, que ela não está sozinha, que ele não está sozinho, mas o teu Espírito Santo está com ele, o teu Espírito Santo está com ela, que a palavra que Jesus disse que nós não ficaríamos sozinhos, esta palavra está de pé, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Então enche essa pessoa agora do teu Espírito, derrama da sua graça agora, derrama do seu poder, derrama da virtude do teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Ori candalabassode candalabaxedemandas, ori ashori calabassude candalabalabassude candalabas. Recebe esta virtude do Espírito Santo sobre a tua vida, meu amado. Recebe essa virtude do Espírito Santo sobre a tua vida, minha amada. Receba poder que vem do alto, receba a virtude que vem do alto, assim como Jesus foi lá juntamente daqueles 2 discípulos que estavam se distanciando de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Jesus não desistiu deles, ele também não desistiu de você. Ele está indo agora onde quer que você esteja, agora na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, não importa onde você esteja, ele está indo aí agora para consolar o teu coração, para te dar força, para te encher da sua graça, da sua glória. Então receba esta unção agora em nome de Jesus. Oh Senhor, derrama da sua graça, da sua glória em nome de Jesus, e abençoa o teu servo como também a tua serva. É o que nós lhe pedimos nesta noite, Pai, e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recebe esta unção sobre a tua vida, meu amado, minha amada. Se encha cada dia mais do Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar no dia mal. Ele vai te fortalecer quando lhe faltar forças. Ele vai te ensinar aquilo que você não sabe. Tudo pelo Espírito. Recebe hoje sobre a tua vida em nome de Jesus. Só para terminar, Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Jesus, ele se batiza. E quando Jesus se batiza, diz a palavra que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, não é? Então Marcos, ele vai contar a mesma coisa, mas vai contar de uma forma diferente. Olha só o que Marcos vai dizer, veja.
Marcos, capítulo 1, o versículo 12, está escrito assim, olha, e logo o Espírito, com letra maiúscula, nós sabemos que é o Espírito de Deus, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. O impeliu, o tocou, o conduziu para onde? O deserto. Veja que ele foi impelido, quando a pessoa é tocada a fazer algo. Lá em Êxodo 35, quero que você volte comigo também, em Êxodo 35, porque eu quero orar para Deus te abençoar. Eu sempre fiz isso e sempre vou fazer, orar para Deus abençoar. Lá em Êxodo capítulo 35, diz a palavra que Deus estava iniciando a sua obra. E Deus falou assim para Moisés, Moisés, diga para o povo. E o que Moisés falou? Êxodo 35, versículo 4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor, olha só, que o Senhor ordenou dizendo. Veja que não era de Moisés, era de quem? Era de Deus. Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Então a palavra está dizendo que Deus falou para que Moisés dissesse para o povo que trouxesse algo voluntário para o Senhor. Por que voluntário? Porque, amados, obrigado não é legal. Ninguém que faz algo obrigado faz por amor. Pode fazer até por obrigação. E quem faz por obrigação não sai legal. Eu já comentei aqui, não sei se comentei, se não comentei, eu vou comentar agora. Uma coisa que eu faço obrigado, que eu detesto, eu não suporto, é lavar banheiro. Quando chega o dia de lavar banheiro, eu tenho que lavar, porque, né, tem que lavar, porque senão não fica inacessível. Quando chega o dia de lavar banheiro, que é uma vez por semana, aquele dia, o dia D, eu chego no banheiro assim, eu olho para ele, já olho com raiva, com ódio, porque eu detesto lavar banheiro. Eu pego assim o sabão em pó e jogo assim dentro do banheiro, pego o cloro e jogo assim também, pego um pouco de desinfetante e jogo também, jogo água, esfrego assim de qualquer jeito, aí eu falo assim, ó, que cheirinho bom, não tá fedendo, tá bom, opa, não preciso fazer mais nada, passo o pano, enxugo, tá ótimo. Eu não suporto lavar o banheiro. Tem gente que gosta, ajoelha, esfrega azulejo por azulejo, e passa o paninho, e faz isso. Eu não. Agora, uma coisa que eu tenho prazer de fazer é passar roupa. Amo passar roupa. Me dá uma trouxa de roupa do meu tamanho, me dá a tábua, o ferro, coloca ali uma TV para ouvir um louvor, ver qualquer outra coisa, e eu fico o dia inteiro passando roupa, porque para mim é prazeroso passar roupa. Tem gente que não gosta de passar roupa, e passa de uma forma obrigada. Eu justamente faço obrigado. Então, lavar banheiro eu faço obrigado, mas passar roupa eu tenho prazer. Então, tudo que é feito por obrigação não sai legal. Por isso que Deus pede que seja algo voluntário, algo que parta da pessoa. Aí diz a palavra que Moisés falou isso. E o povo, olha só o que o povo fez. Versículo 20. Êxodo 35, versículo 20. Então toda a congregação de Israel saiu de Moisés. Cada um foi pegar o que Deus mandou. Versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu. Veja que a pessoa sentiu no seu coração, sentiu aquele desejo. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. A pessoa foi tocada de tal forma que o espírito tocou, falou, eu preciso fazer, eu necessito fazer isso, eu fui tocado, eu preciso fazer. E olha, quando o espírito ele toca, é para fazer. Quando o espírito ele toca, é para a pessoa realizar. Por quê?
aí sim a vida da pessoa vai ser abençoada. Eu lembro que minha primeira igreja foi em Cabo Frio em 2006. Minha primeira igreja foi em Cabo Frio, na época eu não tinha carro, como hoje também ainda não tenho. E eu lembro que eu pregava, profetizava, e eu orava, meu Deus, eu preciso de um carro. Fazer obra não está fácil. Porque eu tinha que sair às vezes de Cabo Frio, vir para o Rio de Janeiro, depois de Janeiro, Cabo Frio. Eu ficava de manhã, eu lembro que eu saía 4 horas da manhã, 5 horas da manhã de Cabo Frio para chegar meio-dia, porque era um trânsito, e saía 4h30, 5 horas da tarde do Rio para chegar quase 10 horas da noite em Cabo Frio, um trânsito para ir, trânsito para voltar, dormir, acordava dentro do ônibus e não chegava. Eu falava, Deus, eu preciso de um carro, eu necessito de um carro para fazer a tua obra, como os dias de hoje, né? Mas já está na mão de Deus. Então, somente um, gente. Vem cá, abençoado. Vem cá. Você é abençoado. Falei para não atrapalhar papai. Você me atrapalha papai, né? Não sabe esperar, não. Vai. Vai lá, abençoado. Vai lá. Você é meu neném abençoado. Gostoso. Desculpa, gente. Meu filho aqui, ele foi no banheiro sozinho e não consegue colocar a cuequinha. Mas voltando aqui. Eu falava assim, Deus, eu preciso ser abençoado. Eu não tenho condição de comprar um carro. Ou o Senhor me dá, ou usa alguém para me abençoar. Que o teu Espírito Santo toque em alguém para me abençoar. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava terminando a reunião da manhã. Entrou um irmão da igreja, sentou na primeira cadeira assim, eu estou pregando e eu vi que ele está meio nervoso. Acabou a reunião, ele me pegou pelo braço, me puxou no canto da igreja, me puxou no canto e falou, pastor, tem 1 semana que eu não durmo. Ele falou isso para mim, pastor, tem 1 semana que eu não durmo. Eu ouço uma voz falando assim, pega esse dinheiro e dá para o meu servo. Pega esse dinheiro e dá para o meu servo. Irmão Francisco, lembra até hoje o nome dele, irmão Francisco, que hoje que está na glória com o Pai, homem muito abençoado. Ele disse para mim na época que ele ficou 1 semana sendo tocado, ouvindo aquela voz dizendo, pega esse dinheiro e dá para o meu servo. Imagina 1 semana a pessoa não conseguindo dormir, ela ia trabalhar, vinha aquela voz, e o coração dele disparava quando vinha aquela voz. Então eu acabei a reunião, lembro que você hoje foi uma quarta-feira, quando acabei a reunião ele pegou no meu braço, me puxou e falou, pastor, abre suas 2 mãos, eu abri as 2 mãos, tem 1 semana que eu não durmo, Deus está me incomodando, falando, pega esse dinheiro e dá para o meu servo. Pastor, abre as mãos. Em 2006, ele me deu 2 bolinhos desse tamanho de dinheiro. 5.000 mais 5.000. Na época, em 2006, ele me deu 10.000 reais. Ele me deu. Eu falei assim, varão, peraí, é para mim ou é para a igreja? Não, é para o Senhor. Deus mandou dar para o Senhor. Na época eu tinha até um pastor adjunto, eu chamei ele aqui, eu falei assim, olha, mas não cobiça. Até brinquei com ele, olha, mas não cobiça. Aí eu perguntei na frente do irmão que me deu, irmão, é para mim ou é para a igreja? E ele falou com as suas palavras, é para o Senhor. Então, quando o Espírito toca, nós precisamos fazer. Eu lembro também que lá em Cabo Frio, um dia eu estava com, acho que 400 reais no meu bolso. Estava com 400 reais, eu tinha tirado o dinheiro para fazer alguma coisa, não lembro. Não sei se eu ia no mercado, eu não lembro. Eu não usava muito cartão de crédito na época, eu usava mais dinheiro. E eu estava com 400 reais no meu bolso nessa época. Aí estou conversando com alguns diáconos da igreja. Aí Deus falou assim comigo, pega esses 400 reais e dá para aquele diácono. Diácono Adriano, até hoje eu lembro o nome dele. Deus falou para mim, pega esse dinheiro que está contigo, esses 400 reais, e dá para o diácono Adriano. Eu falei, Senhor, é para fazer? É para fazer. Eu lembro que eu peguei os 400 reais, eu chamei, diácono, vem cá, por favor, meu filho. Ele fala, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, abre as suas mãos. Ele assim, eu botei o dinheiro na mão dele e falei assim, ó, Deus mandou te dar agora.
eu não sei o que o senhor está passando, mas Deus mandou te dar agora. Quando ele viu, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Falei, que foi, pastor? Você não sabe como isso é de Deus. O meu filhinho não tinha nem o que comer hoje em casa. Isso é a provisão divina. Eu falei, então receba, porque foi Deus que mandou te abençoar. O que a Bíblia diz? Que nós temos a bênção de Abraão. Quando nós abençoamos, somos também o quê? Abençoados. Então diz aqui a palavra que toda pessoa que foi tocada no seu espírito, abençoaram. Todas as pessoas que foram tocadas. Leia comigo novamente. Êxodo 35, versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. O espírito levou as pessoas a fazer o quê? A oferta. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Versículo 22. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Eu quero terminar esta live abençoando a tua vida. Porque se hoje eu não tenho condições, mas eu profetizo que um dia eu vou ter. Se um dia eu tiver condições, Deus falar, dá para essa pessoa aí, eu vou entrar em contato com você de qualquer jeito, de qualquer maneira, e vou falar assim, olha, Deus mandou te abençoar, me dá aí seu Pix, sua conta, que eu vou mandar um dinheiro, porque Deus mandou te abençoar. Pode ter certeza, no dia que tiver condições, e Deus mandar eu vou fazer imediatamente. Por quê? Eu aprendi que quando eu abençoo, eu também sou abençoado por Deus. Quando eu faço aquilo que Deus manda, é porque tem uma grande bênção dele preparada para a minha vida. Olha só como Deus faz. Deixa eu contar só o último testemunho. O meu aluguel, a Bíblia fala para a gente contar entre os santos, mas só estou comentando a bênção, para os amados ver como que Deus abençoou. Semana passada, para retrasada, meu aluguel estava atrasado. Meu aluguel vence no dia 20, nós estávamos chegando no dia 28, 29. Eu sei que já ia entrar outro mês. E eu nunca atrasei meu aluguel, nunca. Eu falei, Senhor, eu vou atrasar o aluguel. Que testemunho que eu estou dando? O Senhor sabe das minhas condições, sabe o que eu tenho passado. E orei. Do nada entre aspas, né? Foi o próprio Deus, tocou numa irmã e falou, pastor, Deus está mandando te dar. Amados, era o dinheiro do meu aluguel. Eu pergunto, quem é que cuida de cada um de nós? É Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero orar para Deus te abençoar. Como? Não sei. Milagres não se explicam. Você vai viver um milagre. Eu sei porque eu vivo vários milagres. Pessoas são tocadas para me abençoar, porque eu também abençoo. Eu tenho a bênção de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. E quem abençoa também tem a bênção de Abraão. E não fazemos para mostrar, mas fazemos porque é o Espírito de Deus que nos toca para fazer. Então eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Quero pedir que Deus abra a janela dos céus para te dar, para te abençoar. Para aquilo que é teu, venha nas tuas mãos. Você que tem causa na justiça, recebe em nome de Jesus. Ele está liberando sobre a tua vida. Pessoas que estão te devendo vão te ligar, vão te procurar para te pagar, porque esse é o nosso Deus. Então, eu posso orar pela tua vida? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra deixa bem clara, Senhor, que tudo vem de ti. Está escrito que os céus e a terra são meus. Então, tudo pertence ao Senhor. Eu quero lhe pedir aqui nesta noite, Deus, que o Senhor abençoe a vida desse homem, como também a vida desta mulher. Meu Deus, faz chegar nas mãos desta pessoa. Abençoa a sua conta bancária. Meu Deus, toca no ímpio, toca no justo, para dar dinheiro para essa pessoa que vem achar dinheiro na rua. Meu Deus, aumenta salário, renda, pensão, aposentadoria. Que os negócios que estavam travados sejam destravados agora em nome de Jesus.
Meu Deus, que aquela caneta esteja assinando agora, meu Deus, o contrato que vai beneficiar o teu filho como também a tua filha. Incomoda para que compre um produto do teu servo, como também produto da tua serva. Eu oro, Pai, e abençoo nesta noite, honra o teu filho e a tua filha, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E se o Espírito de Deus te impelir para me abençoar, aí está o meu Pix. Botei também o meu WhatsApp. Se você quiser ter um gabinete pastoral, é só adicionar meu WhatsApp, me chama. Vou ter o prazer de sentar com você, mesmo que seja de longe, mas vamos meditar na palavra. Vou querer te aconselhar no que for necessário e te abençoar em nome de Jesus. Amém? Sábado, nós temos um encontro às 7 horas da noite, porque sexta manhã eu prego na igreja, mas sábado nós temos um encontro aqui às 7 horas da noite. Amém? Tenha uma ótima noite, que Deus abençoe a todos. Vocês estão debaixo das minhas orações. Hoje é meia-noite e tem um grupo de oração que estamos orando. Eu vou interceder por cada um de vocês também, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Um beijo no seu coração e fica firme. Seja tocado e tocada pelo Espírito Santo de Deus todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.